Você está ouvindo a nova temporada do Falconcast, o podcast produzido pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação da Faculdade Marta Falcão. E aí, galera, aqui quem fala é a Brenda, a Emily e eu sou a Bia. E nós somos alunas do curso de Publicidade da Marta Falcão. E hoje a gente está aqui para falar sobre a cultura do cancelamento, dando alguns exemplos para vocês, como o caso mais recente que aconteceu, a base da WePink. Exatamente, como todo mundo na internet, nesse momento também vamos falar da base. Não compramos a base, mas estaremos dando mais engajamento para a Mana. Beleza, gente, o que vocês acham sobre a estratégia de marketing da Virgínia, que eu acho que foi uma das coisas mais polêmicas que foi citada da base? Com certeza. Não só sobre o que vamos falar depois sobre a ausência de efetividade da base, mas também não só o preço, mas também sobre como ela lidou com as críticas negativas à base e depois vendendo a base, que era de um preço exorbitante, como se fosse água depois, basicamente confirmando que a base não estava dando o que ela tinha prometido. Sim, e também foi muito engraçado, assim, pelo fato de ela querer mostrar que a base, assim, era muito eficaz, que ela funcionava, sendo que era possível ver que ela não era, assim, nada boa. Eu acho que um dos piores erros que a Virgínia cometeu pra anunciar essa base dela foi, tipo, falar que, é a melhor base do mercado, não sei o quê. Tipo, gente, cara... E ela ignorou completamente as reviews, entendeu? Porque depois ela falou, tipo, gente, sim, continua sendo a melhor base do mercado, sabendo de todas as reviews negativas que ela recebeu com a base. Aquilo, acho que pra mim foi muito vergonhoso. E assim, tipo, ela nem procurou, assim, pegar essas críticas que ela teve. Assim, ela poderia falar, olha, agora nós vamos melhorar a base. Não, ela só fingiu que tava tudo certo. E agora tá, assim, com uma nova fórmula, provavelmente. Eu acho que, como ela viu que... Porque normalmente a Virgínia, quando ela é atacada, ela pega uma pessoa que ela atacou, como se a única pessoa fosse a única pessoa que tivesse aquela ideia, e ela atacava de volta. Então, quando ela foi atacada, ela foi provar que tava todo mundo errado, que tava tudo errado, se afogando na pia dela toda vez que ela ia se maquiar, dizendo que tava errado. Como se todo mundo estivesse usando aqueles lenços umedecidos que tiram a maquiagem toda vez que iam usar. Todo mundo teve a mesma ideia, é mania de perseguição. Seguindo nessa linha da base da Virgínia, que as pessoas falaram, digamos quem? TikTokers que fazem review de maquiagem. E não só, pessoas que trabalham nessa linha de maquiagem, maquiadoras profissionais, todo mundo usando, filmando e dizendo que a base não tava boa, que tava feio, que não tava legal. E essa forma como ela reagiu só provou o ponto que tava todo mundo dizendo que confirmando que ela sabia que a base não era boa. Tanto, tem até um ponto muito interessante em relação a isso, que ela sabia que aquela base dela não valia R$200, e ela se provou na mesma semana, dando a base de brinde com aqueles perfumes dela e uns sei quantos produtos que ela deu também. Tipo, compra esse produto aqui, leve a base de graça, e ela fazendo um maior marketing sobre isso, sabe? Tanto que a própria Karen Bacchini comentou sobre essa péssima estratégia de marketing dela, falando que foi muito desrespeitoso com os consumidores dela, entende? E eu concordo super com a Karen em tudo que ela falou sobre a base, gente. O que vocês querem falar sobre isso? Porque a Karen foi muito certeira no que ela disse. Também acho. Até mesmo ela mostrou todos os problemas na base, desde a composição da base até a embalagem dela, então... Devem ver que é a maior piada dessa base, gente. E a Karen aproveitou realmente que ela tava no up de visualizações dela, voltando, assim, de polêmicas. Pois não é? E acabou que a review dela da base repercutiu muito porque ela acabou de sair de uma grande polêmica envolvendo justiça brasileira, né? Sobre o processo com a ex-funcionária, que tem um tempo atrás que uma funcionária disse que durante a pandemia que ela não estava recebendo, que foi uma situação bem polêmica, e a funcionária deu o que falar na internet e a internet apoiou a funcionária, porque na época saíram vídeos, até própria gravação de podcasts, Karen Bacchini sendo extremamente elitista, dizendo que a profissão dela era muito difícil de se executar. Nossa, a Ismael foi gigantesca quando ela expôs todas as falas que a Karen Bacchini teve, falando que trabalhador de lavoura não é tão difícil assim quanto uma modelo, alguma pessoa que trabalha no meio artístico. Eu achei isso... Eu entendo a lógica dela, porque ela tá numa bolha,
talvez pra ela faça sentido, mas, nossa, é completamente não tem como defender o que ela falou. Em nenhuma circunstância ela recebeu muito, mas muito hate com isso. E acho que a pior parte foi a desculpa dela, dizendo que ela só se fechou por causa, colocando problema de saúde mental no meio, falando que por ela ser muito doente da cabeça, ela acabou se fechando, não se abriu da bolha dela. Gente, a bicha toma chá de camomila na mamadeira, por favor. E essa polêmica da Karen, tipo, ela ressurgiu das cinzas depois dessa polêmica por conta da base, não foi? A base da Waypink literalmente tirou a Karen do chorume ali das blogueiras, salvou a Karen e afundou a Virgínia, porque, meu amigo... Sim, porque... a Karen, ela tava, nesse momento, sobre o lance da funcionária, foi no mesmo momento que ela tava fazendo esses podcasts e tudo mais. Aí acabou que, como ela não se defendeu na hora, as pessoas tomaram o silêncio dela como ela confirmando que o que a funcionária falou era verdade. E foi muito cancelada, ela tomou muito hate. Nossa, até os amigos dela da área, por exemplo, a Gabi Fadel, que eu vi ela falando sobre isso, sobre o lance das falas. Que a Karen estava errada, só que sobre o lance da funcionária, nenhum dos amigos dela entrou muito em detalhes sobre isso. Aí acabaram que contaram o silêncio dos amigos dela como confirmação. Só que quando soltou o vídeo com todas essas provas, ela contando tudo que a funcionária fez, não só com ela, como com toda a equipe dela, foi visto que, cara, todo mundo sabia sobre em questão funcionária que era péssima, que ela era errada, só que como era questão de justiça, não podia estar falando. Isso acabou prejudicando muito a Karen, muito a imagem dela. Eu lembro que na época que teve todas essas tretas envolvendo o nome da Karen, ela tava lançando, não um reality dela, mas ela era jurada de um reality no YouTube dos amigos dela de uma depressão. E na semana que tava estourando o máximo assim que podia, toda essa treta dela, ela simplesmente não apareceu no reality. Ela era tipo jurada, era a final, ela não apareceu. Então ela foi bastante prejudicada durante essa época, mas ela conseguiu provar que tem como sair de um cancelamento gigante desse, sabe? Sim. E eu acredito que essas blogueiras que têm falas elitistas, que se envolvem nesse tipo de polêmica, elas estão muito presas numa bolha social em que elas foram inseridas. Tipo, a Karen gosta muito de falar que ela era classe média baixa, favelada, não sei o quê, que ela veio de baixo, mas ela já tava num local muito privilegiado, e isso me fez lembrar bastante de outro cancelamento que aconteceu recentemente com a influenciadora, com a TikToker, na verdade, a Lele Bounier, que em um vídeo dela, muito recentemente, ela tava fazendo ali um Arrume-se Comigo, e ela ia pra um bar de gente normal, que não é rica, que não é classe A do Rio de Janeiro, e ela simplesmente detonou o local, deixando muito claro tanto que a imagem dela não deveria ser vinculada àquele espaço e àquelas pessoas que frequentam aquele lugar. E eu achei que isso me lembra muito o lance da Karen, porque são falas elitistas que essas pessoas têm, que elas talvez nem façam por mal, mas é a realidade delas, e elas se afastam de um jeito, assim, do público quando elas têm esse tipo de fala, que é um negócio, assim, que assusta, porque a gente acredita que elas são pessoas como a gente, só que a gente percebe nessas falas que elas não são. Em questões como essa, dá pra ver que elas sabem que elas são de uma classe diferente, elas sabem que elas pensam em questão a lugares, que elas são não superiores, mas elas sabem que é diferente. Então, quando elas abordam, quando elas falam dessa maneira, ela dá claramente pra ver que elas sabem que não que elas são melhores, mas que elas são diferentes, quais são os lugares que elas não frequentam, os bairros que elas não frequentam, as pessoas com quais elas não socializam. Essas falas, esses meios de falar que é natural, que ela fez num vídeo do TikTok, pode não ter sido pra view, mas, tipo, dá pra ver que ela fala isso com uma naturalidade, que é uma coisa que ela fala na rua. E ela mesma disse que é um lugar que ela não frequenta, que é um bar que ela não frequenta. Sim. Mas, tipo, com pessoas normais, com muitas aspas, que vão a todo final de semana, ela diz, eu sou diferente dessas pessoas. Essas pessoas, quando elas são canceladas, depois elas aparecem assim, com a cara super limpa. Não é nem pedindo desculpas, é assim, se justificando pelas falas delas. Quem me conhece sabe, o famoso quem me conhece sabe. Usando uma blusinha clara, branca, assim, mostrando assim, nossa,
sou da paz. Perdão pra quem se ofendeu. Eu não queria dizer isso, gente. Não é da minha natureza. E a questão da blusa branca, fundo branco, cara triste, Sim. pesa muito, tipo. Sim. Foi até junta os usado. vídeos. Foi até usado no vídeo da Karen, quando ela foi pedir desculpas pelas falas dela. Ela tava lá sem maquiagem, toda Sim, acabada, com o cabelo já tira logo a feio. maquiagem, prende o cabelo assim pra trás e... Esperando o Bora. vídeo de desculpa da Virgínia. Agora! Quero ver ela sem a Ui Pink. Não, vocês viram essa treta da Virgínia, que apareceu foto dos bastidores, dela falando que ela só usa a base da Virgínia na base dela, e aí apareceu uma Dior, assim, gigantesca lá na escrivaninha dela, o blush da Karen Bacchini, gente. A gente apoia os amigos, não é mesmo? Até os que falam mal da gente. Com certeza. Próxima história. Eu acho que tem opiniões diversas. Pelo menos a minha, eu vejo que tem muita gente que não concorda tanto, que é a história da GK. No momento, ela está na era clean. Ela tá na fora era do renovada Brasil. dela. Ela tá no estrangeiro. Karen Bacchini, depois do cancelamento, ela tá nessa fase. Nossa, eu fiquei com pena da Mana. Tudo começou com a entrevista dela na Tata Werneck, que foi... Não sei se Ridícula. foi extremamente constrangedor. E seguindo essa linha, eu acho que foi no final do ano, naquele especial de final do ano, Por ali. que o Fábio Pochá resolveu que ele estava de saco cheio. Aí ele fez uma associação falando da GK sobre a morte do Jô Soares, que, gente, eu não acho o Fábio Pochá engraçado. Eu achei engraçado também. E isso não foi legal, principalmente se fosse tratar da morte de outra pessoa. E não foi só ele que fez também, né? Foi o comediante que também fez uma piada em relação a ela. Eu tenho uma opinião diferente da de vocês, gente. Porque a GK, ela se colocou no mercado como uma comediante. Ela falou que ela é comediante, e comediantes fazem comédia, eles fazem piada entre eles mesmos. Tem até uma citação do Thiago Ventura falando que ele tem que zoar mesmo gente que é cadeirante, ele tem que zoar mesmo gente que é gordo, não sei o quê, porque ele fala que essas pessoas, por eles ficarem tipo, não bora fazer piada com ninguém, com nada, não sei o quê, as pessoas acabam se sentindo excluídas. Eu não tô falando que é certo, calma, gente. Tá bom. Mas, como ela se coloca como comediante, eu acredito que ela deveria pelo menos aguentar as piadas que fazem com ela, sendo que ela claramente não é uma comediante de respeito, porque ela não é engraçada, gente. Só que se linha dessa linha, a GK, ela não faz stand-up. A Pois GK é. não faz show. Uhum. E eu acho que tem limite, é porque a partir do momento que a GK falou, eu saí da minha sala pra chorar, pra minha mãe não ver, eu acho que perdeu totalmente a piada em si já não foi engraçada, porque se tratou de uma morte de alguém que não era um comediante. E a partir do momento que a GK depois falou, eu não achei engraçado eu sair pra chorar, eu acho que passou do limite. Pois A é. única pessoa que pode dizer se a coisa foi boa, que fez bem pra ela, é a GK. Porque não pode alguém da rua chegar e dizer, olha como ela tá agora, foi bom pra ela. Não foi. Não, a gente não pode dizer como é que tá o psicológico como é que ela dela. tá, assim, As como a roupas delas mudança. estão lindas, gente. Ela está ela tá arrasando nas lindíssima, O roupas cabelo da dela tá roupa. maravilhoso. Exatamente, só que a gente não pode dizer que foi uma coisa boa pra ela. A única pessoa que pode Mas dizer isso também foi ela se envolveu em outras polêmicas, como aquele vídeo de aquele filme de Natal que ela fez, em que ela teve um gigantesco ataque de estrelismo. Várias pessoas falando o quanto que ela às vezes é muito arrogante, ela se acha muito melhor do que todo mundo ao redor dela. Então acho que assim, tem que... Às vezes eu acho que o cancelamento é necessário para que a pessoa cresça como pessoa, entendeu? Porque, por exemplo, a Karen Bacchini, ela ficava falando daquelas coisas, mas... aparentemente, ela vai aprender agora, entendeu? A não falar esse tipo de falas elitistas. E acho que a GK, acho que ela vai aprender a segurar essa síndrome de estrelismo que ela gostava de apresentar nos trabalhos dela. Assim, falando sobre essa parte do cancelamento que faz a pessoa crescer como pessoa, a gente pode também lembrar um pouco da VTube, que ela, foi muito cancelada. lembra Ela disso. sofreu pra caramba também. A gente pôde ver, ela mostrou, assim, que ela sofreu pra caramba e ela realmente teve uma mudança, assim, boa depois desse... Sim, agora ela é um amor, gente. Sim. Ela é maravilhosa. Outras Nossa. pessoas também não mudam, assim, muito. A gente pode ver, por exemplo, o caso do MC Gui. Daqui pra frente, só pra trás. Pra mim, homem não tem nem salvação, gente. Que isso? Daqui pra frente, só pra trás, mano. Usando essa linha, a cultura do cancelamento, ela foi criada pra quê? Ela vem mais sobre o lance do boicote e do não consumir mais conteúdo. O que acontece agora é totalmente ligado ao linchamento, mas não foi com essa intenção que o movimento foi criado. Sim. Eu lembro que, por exemplo, a primeira memória que eu tenho da cultura do cancelamento é o quê? O movimento Me Too,
sobre as artistas falando sobre os homens que abusaram delas, que ainda estavam no mercado e eram homens glorificados pela indústria. Foi pra isso que o movimento foi criado, mais ou menos, assim, na minha memória. Então, com isso, era o lance lá do boicote, o lance de não invistam mais nessas pessoas, entendeu? Só que o que acontece hoje? Hoje, só pelo fato de você não gostar de alguém, você já diz que você está cancelando ela. Não é assim que funciona. E também chega a níveis muito drásticos, né? Porque não é só, tipo, o linchamento de, tipo, ai, não vou mais ver, não gosto dessa pessoa, não quero mais consumir. Tem gente que leva, assim, pro coração, Sim. entende? Que taca hate, que faz a vida da pessoa um inferno. Ameaça de morte. Ameaça de morte, ameaça pessoas de família de morte também. Sim, isso pra mim já é, tipo, não, sabe? Não precisa. Eu já não entendo você ir no Instagram de alguém que você não gosta pra comentar que você não gosta da pessoa. Exatamente, não faz Isso eu já não sentido. entendo. Também a gente pode ver, assim, muito essa seletividade nas classes sociais, raças. Um exemplo desse é o Gêneros. BBB, né? O Big Brother. Nossa, com certeza. Aquele Big Brother lá do Lucas, da Carol Conká, fazendo um ligamento com o Big Brother de hoje. O BBB de hoje, gente, ele tá literalmente ridículo. Mas eu acho que isso não é uma coisa só desse BBB, porque aparecem vários, aquele lance de, tipo, pessoas brancas fazem exatamente o que as pessoas negras fazem, e as pessoas negras são taxadas de quê? De agressivas, arrogantes, e que tem que perder, não sei o quê. São completamente linchadas. Enquanto o pessoal, tipo, Sapato e as meninas lá, brancas, que são super agressivas também, Deus me livre, são lindas, jogadoras, maravilhosas, entende? Eu acho que muita gente faz muita coisa errada e simplesmente ninguém se importa. Tipo, como eu posso dar um exemplo pra vocês? O lance da Fazenda, aliás, que a Deolane, ela era super agressiva. As pessoas comparavam ela com a Carol Conká, que foi extremamente cancelada. Se a gente tivesse que dar um exemplo de cancelamento, tinha que ser a Carol Conká. E a Deolane era super endeusada durante a Fazenda dela. Mas, assim, tipo, extremamente. A diferença era que a Carol Conká, ela basicamente foi linchada. Tipo, ela recebia... o filho dela recebia ameaça de morte. Sim. Enquanto Foi um negócio a muito pesado, Deolane né? saiu e ela foi endeusada. E eu acho, gente, que a Carol Conká nem errou tanto assim, tá? Porque eu tenho o ranço do Lucas até hoje pelo que ele fez com a Caroline. E ninguém ligou pra isso, porque todo mundo passou um pano gigantesco pelo que ele passou na casa. O cara comparou a menina com Stalin porque ela não quis ficar com ele, gente. Que é isso? Realmente não... Em relação ao Lucas, eu acho que foi uma situação de duas pessoas mentalmente quebradas que cresceu muito rápido. Só que o meu problema com a Carol era totalmente em relação a como ela tratava as outras meninas. Ela se achava superior porque ela era de Curitiba, mano. Coitada da humilhar as Juliette. pessoas. Ela e a Lumena, tipo, o que me pesava muito pra Lumena era o dedo que ela enfiava na cara das pessoas. Pois é. Porque na chamada, cara, eu fiquei muito feliz pela Carol entrar, porque eu conhecia a Carol por causa do programa que ela tinha com a Marcela, também do Big Brother, ex-BBB. Eu acompanhava o programa. E eu era muito fã quando eu falei, Carol Conká vai entrar, nossa, mano. E quando a Lumena, a chamada da Lumena apareceu, que ela era pipoca, ela, tipo, o poço da representatividade, mano. Nossa, eu fiquei, nossa, que mulher linda! Nossa, ela vai arrasar. Aí ela metia Carla Dias, cara, chorando por causa do que ela fazia. Ela gritava com ela, apontava o dedo na cara. Ressignificando essa informação que você trouxe, porque ela é falsa. Tipo, era um negócio que, tipo, não era divertido de assistir. Eu me sentia mal. Era ruim. Porque eu sabia que se alguém falasse comigo desse Fazia jeito, eu ia pressão ficar psicológica. muito Mas, triste. gente, esse lance agora que tá acontecendo com a Bruna no BBB, eu também não tô me sentindo nem um pouco feliz em ficar vendo ela gritando com as pessoas, sendo arrogante, debochada. Ela literalmente não aceita nenhuma opinião diferente da dela e as pessoas literalmente adoram ela. Tipo, tem gente que não gosta, obviamente, mas não vai sair. Talvez até ganhe, sabe? Isso é revoltante. O lance do BBB é que, normalmente, as pessoas reprovam muito, não penso muito como parâmetro, porque muita gente reprova muito comportamento, mas não são votantes. Então, não indica muito se a pessoa sai ou não, entendeu? Isso que pesa pra mim. Porque eu não conheço uma pessoa na minha timeline que gosta da Bruna, mas o pessoal que gosta da Bruna é votante, entendeu? Aí não é parâmetro na minha cabeça. E o BBB, pra mim, virou um negócio muito triste em relação a isso. É uma coisa triste, gente. Ele é o suco do que é a sociedade e é literalmente muito triste. E aparentemente ano que vem não teremos mais camarotes. Tomara, meu Deus. Voltaremos a só anônimos. Tô sabendo agora. E pra finalizar, é muito comum você achar que como você vive a sua vida é um parâmetro pra como as outras pessoas devem viver a sua vida. A vida delas, no caso.
E pra fazer isso, quando você não gosta de algo, quando você abomina alguma coisa, você não consome mais o conteúdo, você não comenta as coisas dessa pessoa pra dar engajamento, e você não ameaça ela e as pessoas que ela ama de morte. Ou seja, cancelem do jeito certo, gente, por favor. Todo o conceito de cancelamento vem do você parar de consumir. A gente segue essa linha do respeito mútuo. Então, pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais. O Instagram e Facebook é @FalconFMF. Sigam também a gente no Spotify, FalconCast. E também acessem a nossa rádio web, falcon.com. É isso, tchau. Tchau, tchau.